Vocês estão ouvindo, mas os caras que não estão presentes aqui, os outros 23 matriculados, agora perderam a introdução tudo. Putz, que pena. Agora foi, tá? Então tá gravando. Agora sim. Obrigado, Wesley. Valeu. Então, assim, na aula passada então, a gente tinha feito essa formulação geral, né, de movimento de partículas. Lembrando, né, movimento de partículas não necessariamente é para alguma coisa que seja infinitamente pequeno, mas é alguma coisa que pode ser interpretado como cuja massa esteja concentrada num único ponto com relação à sua trajetória, tá? Então, se dei esse exemplo na aula passada também, né? Mas então, um carro que está fazendo uma curva que tem o raio da curva de 150 metros, por exemplo, aquele 1,5 metro do carro não vai fazer tanta diferença assim, então a gente pode adequadamente, com algum erro, claro, introduzido, mas sem grandes problemas, considerar o carro como se fosse uma partícula, tá? Então, partícula interpretada nesse sentido. E a gente viu, então, os casos gerais a partir das formas diferenciais. Posição, a gente pegava, derivava a posição com relação ao tempo para obter a velocidade, derivava mais uma vez com relação ao tempo para obter a aceleração, e a partir do momento que a gente queria expressar alguma coisa, né, ter equações matemáticas para posição, velocidade ou aceleração, a gente utilizava ferramentas de integração, né? A gente partia das formas diferenciais, então a gente tinha ali aquela expressãozinha bacana ali que eu tinha mostrado para vocês, né? Deixa eu até mostrar aqui, compartilhar com vocês. Acho que estão vendo, né? Então, lembre-se que a gente tinha... Opa! Estou com marca-texto. Então, a gente tinha visto que ADS, né? A vezes o diferencial da posição era igual a VdV. A gente podia utilizar coisas como essa, né? E se eu precisasse alguma expressão, se eu tinha, por exemplo, A como uma função da posição, a gente simplesmente integrava esses dois lados, tá? Entre a posição zero e a posição final, dessa função da posição ds, e era igual a integral entre a velocidade inicial e a velocidade final de VdV, por exemplo, tá? Então, a gente tinha feito coisas desse tipo, né? Então, acho que essa caneta está meio... Pode ficar mais fininho, né? Para não ficar tão grosso. Se bem que fica bom, né? É pequenininho para vocês, não vou diminuir tanto, né? E a gente tinha feito isso para outras coisas, né? Então, se V era ds dt, a gente sabia, então, que integral de ds vai ser integral de vdt entre os limites definidos e tal. Era esse tipo de coisa que a gente tinha feito na aula passada e tinha resolvido alguns problemas básicos ali dentro, tá? Então, finalmente, a gente tinha ali que A era dv dt ou d2s dt2. Tá? E a gente também tinha denotado, né? Lembre-se disso que eu tinha introduzido para vocês que a gente podia denotar derivadas com relação ao tempo pelo pontinho, né? Eu tinha falado isso, a gente não tinha usado tanto na aula passada, essa aula talvez vai aparecer mais, né? Então, V era S pontinho, A era V pontinho ou S pontinho pontinho. Tá? Então, é esse tipo de coisa que a gente fez, utilizou para resolver problemas e tal. E hoje, então, a gente vai começar a aula resolvendo um exercício resolvido, beleza? Resolvido não, tá? Um exercício padrão, que não tem resolução no livro. E eu gostaria, então, que a gente começasse a trabalhar para revisar o que a gente tinha visto na aula passada a partir desse problema, tá? É o problema 256 do livro de dinâmica do Craig. Ele está todo aqui descrito para vocês, tá? Onde que a gente está? Qualquer página desse cara. Só deixa eu abrir ele aqui bonitinho. 2,56. Então, basicamente, o que a gente tem, tá? Eu vou desenhar para vocês aqui o desenho do problema, o enunciado está na tela de vocês. A gente tem essa situação, eu tenho alguém que está arremessando uma bola. Essa bolinha arremessada para cima, com velocidade inicial de 30 metros por segundo. A posição inicial dela aqui é 2 metros acima do solo. Tá? Então, a gente está associando a nossa referência de posição como solo. O S está para o lado de cá, o 0 está no solo, e a posição inicial dessa bolinha é de 0. Tá? E esse é um problema de coisas que talvez vocês achem, muito provavelmente vocês nunca fizeram na vida ainda, né? Que é fazer botar aquele movimento de aceleração, né? Movimento de queda acelerado pela gravidade e tal.
Só que além da gravidade, a gente está adicionando arrasto aerodinâmico. Tá? Então, eu tenho uma bolinha, se você está jogando ela com alta velocidade, o ar, ao passar ao redor da bolinha, ele resiste a esse movimento da bolinha. Então, essa bolinha está sendo afetada pela resistência do ar ao longo do caminho. É uma coisa bacana, é uma coisa que a gente não conseguia resolver, vocês não conseguiam resolver isso no ensino médio, por exemplo, que não tinha as ferramentas necessárias e agora vai ter como, tá? Então, o que ele vai ter? Ele vai ter duas situações, né? Enquanto a bolinha está subindo, ela tem uma determinada aceleração, e quando ela está descendo, ela vai ter outra determinada aceleração. Enquanto ela está subindo, a aceleração indo lá para cima, ela está sofrendo o quê? Ela está sendo resistida pela gravidade, menos g, tá? E além disso, a velocidade, o arrasto aerodinâmico por conta da velocidade, tá? Vai introduzir uma resistência desse tipo, menos kv ao quadrado. A partir do momento que ela começa a descer, tá? Quando ela está no movimento descendente, a aceleração enquanto ele está descendo, ela tem o seguinte formato. Professor? Oi, pois não. Era para estar mostrando a tela? Não tá? Antes para mim não, a tela só do exercício, cinemática das partículas. Ah, tá. Não, beleza, não, tá certo. É que tá. eu que minimizei. Desculpa, eu minimizei, não devia ter minimizado. Valeu, Vitor, valeu. É isso mesmo. Então, eu tô desenhando, tá? Aqui as coisinhas. Depois eu minimizo de novo o desenho para vocês lerem o enunciado, tá? Então, tá aqui. Enquanto ela tá subindo, tá ali com uma aceleração menos g e menos kv ao quadrado. A partir do momento que ela atingiu o topo, ela começa a descer, a aceleração da gravidade tá puxando essa bolinha para baixo, mas agora a resistência do ar faz com que ela desça menos rápido do que ela estava indo, né? Então, sempre o kv ao quadrado está resistindo ao movimento que ele está fazendo, né? Então, nesse caso, eu tenho essas duas expressões, tá bom? Então, é isso que a gente tem ali. K vai ser uma constante positiva, tá? E vai depender do formato da bola. Isso tem a ver com o formatinho dela. Então, por que uma bola de golfe viaja tão mais longe do que uma bola de outra coisa? Por conta do formato dele, ele vai ter um K diferente associado à resistência do arrasto aerodinâmico, tá? Então, o K é uma coisa positiva, ela é lançada com 30 metros por segundo. Na verdade, não é a partir de 2 metros, tá? Eu confundi. Outro problema que a gente vai fazer vai ser lançado a partir de 2 metros, tá? A posição inicial dela é 0 mesmo. Então, como se alguém tivesse ali quase deitado no solo e lançando essa bolinha para cima, beleza? Então, a gente está querendo saber o quê? A partir desses dados do problema, né? E ele vai dizer aqui, então, no problema que esse cara vai valer 0,006 metros a menos 1, beleza? E ele está nos perguntando, então, qual que é a altura máxima? E com qual velocidade final, ele colide com o solo? Tá? Esse é o problema. Como é que a gente pode resolver isso? Vocês querem um tempinho para vocês tentarem? Essa página está no livro do Craig, tá? Não sei se vocês já descolaram o livro do Craig de dinâmica. Esse livro tá na página 29 do livro de dinâmica do Craig. Tá, o exercício 256. E a gente vai assumir, tá? Além disso, outro dado do problema, para a gente assumir que a gente pode considerar G constante igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Beleza, mas vamos montando aí, né? Eu sei que vocês querem que eu vá resolvendo junto, mas vocês vão montando também, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa achar formas diferenciais que nos ajudem a resolver o nosso problema, tá? Observem que as expressões de velocidade, de aceleração, elas estão aceleração em termos da velocidade. Então, beleza? Então, observe que a aceleração é uma função da velocidade. Eu tenho uma constante g, uma constante k e alguma coisa que é variável, dependendo da velocidade v, tá? Então, é natural que eu comece pela relação diferencial que associa a aceleração e velocidade. Então, se eu tenho A, vai ser dv dt, por exemplo.
eu posso isolar esse cara, né? Posso deixar, por exemplo, o dt sozinho aqui. Vai ser igual a dv por a. E o a vai ser uma função de velocidade, né? Então, eu tenho dv dividido pela função de velocidade, se eu quiser achar o tempo, por exemplo. Integral entre o tempo zero e o tempo t final de dt vai ser igual a integral entre v0 e v de dv dividido por fv. Então, essa é uma coisa que eu posso utilizar para alguma coisa que seja interessante, né? Mas observe que ele não está me perguntando em nenhum momento nada relacionado ao tempo, certo? Então, isso aqui seria interessante se eu precisasse saber qual era o tempo que a gente precisava para alguma coisa, tá? É mais interessante a gente pegar uma relação que envolva a posição, porque ele está me perguntando de altura máxima, tá? Então, se a gente voltar naquela nossa relaçãozinha bacana lá, ADS é igual a VDV, todo mundo lembra de onde isso vem? Ou vocês querem que eu mostre de novo? Querem que eu mostre de novo? Sim, não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Sim. Quer que mostre? Tá bom. Então, ó, V vai ser ds por dt, né? Beleza? Então, a gente isola o dt aqui, descubro que dt vai ser ds por v. Tranquilo? E agora a gente tem dessa expressão aqui que a vai ser igual a dv dt. Ou seja, no lugar do dv eu vou escrever esse cara aqui, vai ser ds dividido por v. Esse v vai multiplicar para cima, o ds vai para o lado de lá, então eu tenho ads é igual a vdv. Belezinha? Então, tudo isso aqui foi só para mostrar por que eu podia utilizar esse cara ali, tá? Então, deixa eu só apagar, isso aqui tudo vai ficar salvo ali no vídeo, né? Mas não precisa estar aqui na resolução do problema. Então, eu tenho esse camarada aqui, só que A é uma função de V de novo, né? Então, eu vou deixar ds isolado, VDV dividido por A. Então, eu tenho integral de ds entre uma posição inicial e uma posição final. Vai ser igual a integral de V0 até o V final, de VDV dividido por essa função de V. Função de V. Beleza? Então, vamos lá. Integral entre o V0 e o V final de VDV. E quem que é essa função de V? Vamos lá em cima, eu tenho menos G menos K V ao quadrado. Na subida, tá? Estou resolvendo para a subida agora primeiro. Quando é que essa subida acaba? Qual que é a velocidade quando a subida acaba? Certo? Isso, né? Então, subiu, começou com a velocidade V0 igual a 30, e na hora que ele chegou no topo, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade vai ser 0, tá bom? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter integral do lado de cá. S0 ele saiu do solo, né? Então, S0 é igual a 0. E a posição final vai ser igual ao H que eu quero descobrir, de ds. Isso vai ser igual a integral entre V0. V0 vale 30 metros por segundo. V final vale 0. Desse camarada como um todo aqui. VDV menos G menos KV ao quadrado. Beleza? Então agora a gente precisa integrar essa jossa inteira aqui, né? Então eu quero fazer sumir, por exemplo, esse Vzinho aqui de cima, né? Então eu posso jogar ele aqui para baixo dividindo, né? Tranquilo? O que eu fiz até agora? Só joguei ele para baixo, tá? Então eu tenho menos G por V e menos K vezes V. Vou botar esse menos para fora aqui, tá? Menos 1 aqui. Então eu tenho G dividido por V menos K vezes V. Alguma ideia do que a gente pode fazer aí, gente? Vamos praticar a integral aí.
Me ajuda, tô enferrujado. Vamos dar uma olhada em umas tabelas de integral, quem sabe? Dá para manipular um pouquinho mais, talvez para chegar numa forma um pouquinho melhor, mas talvez olhando para uma tabelinha de integral a gente consiga chegar em coisas mais bacanas, né? Ó, de tabela de integral, a gente pode fazer por substituição, sim, Vinícius. Se quiser fazer e depois você me explica o que você está fazendo, fica tranquilo, tá? Na tabela das integrais, uma das integrais que a gente acha aqui, por exemplo, é o seguinte, ó. Integral de x dx dividido por a mais bx quadrado. Todo mundo vê que é parecido? Tranquilo, né? Então a gente tem o x dx, que era o VDV, né? Pegando esse cara aqui, né? Comparando com esse carinha aqui. VDV, e embaixo a gente tem alguma coisa que multiplica x quadrado, que é o b não seria igual a menos k, e o g seria menos a. Beleza? Tranquilo? Todo mundo está de acordo que é a mesma coisa? Beleza. O Wesley deu um joinha, então eu vou considerar que o joinha do Wesley vale para todo mundo, tá? Então a gente tem isso, e na tabela de integrais a gente chega à conclusão que esse cara vale 1 sobre 2b logaritmo natural, ou neperiano, como vocês preferirem, de bx quadrado. A mais bx quadrado. Beleza? Então, se essa aqui era integral, né, tem o mesmo formato aqui, no lugar de a gente vai botar menos g, no lugar de b, a gente vai botar menos k. Tranquilo? Então, isso aqui veio da tabela de integrais, né? Eu acabei não usando a história de jogar o v para baixo, tá? Então, o que a gente tem? A gente vai ter integral, simplesmente integral do diferencial ds entre a posição final, h, e a posição inicial, que era 0. Então, eu tenho h no final, né? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 sobre 2b. 1 sobre 2 vezes b. B é menos k, né? Então, eu tenho menos 1 sobre 2k. Logaritmo natural. A vai ser menos g. B vai ser menos k. De velocidade ao quadrado. Isso vai estar avaliado entre V0 igual a 30 metros por segundo e V final igual a 0. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma dificuldade? Alguma dúvida? Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai substituir esses valores. Tá bom? Só deixa eu reabrir aqui de novo. Tá 2,56. Tá? Então vamos substituir esses valores ali. Então H vai ser menos 1 sobre 2K. Logaritmo natural de menos 9,8. Ah, o K a gente tem o valor, né? 2 vezes 0,006. O logaritmo natural de 9,8 menos 0,006 vezes. Velocidade final, 0. 0 ao quadrado, menos esse mesmo cara aqui. Logaritmo natural, menos 9,8. Menos, né, desculpa. Menos 0,006 vezes 30 ao quadrado.
Tá? Se alguém puder me ajudando aí com a calculadora, como vocês estão vendo, eu estou desenhando, estou escrevendo aqui um negócio, eu não estou com a calculadora aberta, tá? Se alguém puder ir fazendo essas substituições aqui para mim. Então aqui eu tenho log de menos 9,8, esse cara aqui vai dar 0, né? Então, H menos 2 vezes 0,006 vezes log de menos 9,8 mais, né, o menos com menos deu mais, 1 sobre 0,6 log de, vamos lá, 30 ao quadrado, 5,4. Aqui dentro da 5,4? Aí tem menos 9,8, né? Isso. Isso aqui dá menos 5,2. Dá 15,2. Você já está resolvendo o log ou está dentro do log? É log disso ou não? Não, dentro do log. 15,2. Beleza. Negativo, né? Porque é tudo negativo aqui, né? Belezinha? Acho que é isso, né? Então, H vai ser, vamos deixar esse 1 dividido por 2,006, 2 vezes 0,006 em evidência aqui, né? Vezes menos log de menos 9,8. Opa. Menos... Mais, tá certo, né? Tinha esse menos veio para cá, o outro tá mais, log menos 15,2. Estão resolvendo aí, pessoal? Que besteira que a gente fez aqui? Log do número negativo, tá aparecendo log negativo por tudo, né? Aí não tem como resolver. Pois é, pois é. Mas calma aí. A gente tá fazendo alguma besteira aqui. Relaxa, então. Por que eu não posso usar essa integral lá da tabela, então? O que tem de errado ali? Isso que dá não resolver o exercício antes da aula. Poxa, mas tava tão bonitinho isso, né? Tão legal que a gente podia usar. Não, mas calma aí, a gente tem propriedade de log que a gente não está usando aqui, né? O que a gente pode usar de propriedade de log? Quando eu tenho log de alguma coisa ao quadrado, eu posso fazer 2 log de x, certo? Beleza? Isso me ajuda de alguma forma? Acho que não, né? Tá tudo indefinido mesmo. Se eu jogasse esse negativo ali para cima, o que ia rolar? A soma de log não pode virar multiplicação e aí fica positivo dentro?
desses dois camaradas aqui, você está falando, né? Log de 9, menos 9,8, log de menos 15. Eu estou somando esses dois caras, dá Fica produto. log de menos 3,8 vezes menos 15,2. Né? Tá. Menos 9,8, tá? Tá meio ruim de ler aqui, desculpa. É isso mesmo, pessoal? Podemos usar isso? Acredito que sim. É propriedade do log. E Pois é. se fosse menos, daria divisão. Uhum. Então vamos reordenar esse camarada aqui, ó. Não sei se a gente não está fazendo alguma besteira aqui no meio do caminho, tá? Vamos... Então a gente tem... Seguindo esse cara aqui... Isso, né? Então, log de menos 15,2 menos log de 9,8. Na divisão desses caras, deu positivo aqui. Isso? É mais, não é? Não é ln de menos 9,8 mais ln. É que um tá negativo e o outro tá positivo, né, Wesley? Olha só, eu só inverti a ordem deles. Eu botei log tá. de 15 e o Entendi. outro só pra ficar mais compacto aqui. Nossa, minha confiança zero agora, hein? Rapaz! Log de 15,2 dividido por 9,8. Vamos embora. Vamos confiar. Então, tem esse cara aqui, dividido por 9,8. Isso aqui, dá esse logzinho todo ali dá, se a gente fez as contas certas, né, dá 0,439. Beleza? Então, 0,439 vezes... Opa! Vezes... dividido, na verdade, né, desculpa. Dividido por 2 e por 0,006. Isso vai dar, então, se a gente não fez nenhuma besteira, H igual a 35,58 metros. É isso? Então a gente achou aqui a expressão para o H, para a altura máxima, né? Então observe, o que a gente usou até agora, né? Em que pese a nossa dificuldade ali com as integrais. Peço até desculpa para vocês, né? Eu devia ter resolvido esse problema antes da aula. Mas, assim, utilizando o que a gente fez até agora, a gente utilizou a forma diferencial ADS-VDV, isolou ds, né, como A era uma expressão em função de V, achou na tabela de integrais alguma coisa que é similar. Com essa tabela similar, a gente substituiu os valores aqui, utilizou a propriedade de log, e a gente achou, então, a altura máxima para quando a velocidade final dava zero. Tá bom? A gente sabia que no pico a velocidade dava zero, que era o último momento que a descrição da aceleração era essa, né, de menos g menos kv ao quadrado, estava ali em cima, tá? E a partir daquele momento, então, a velocidade vai começar a subir, vai começar a aumentar na outra direção, beleza? Então, a altura máxima é essa aí. Agora, a segunda pergunta do problema é qual que vai ser a velocidade com qual vai acontecer uma colisão com o chão. Tá? Então, qual que vai ser VF, a velocidade, não sei quanto é que vale, mas quando colide com o chão. Como é que eu posso fazer agora? Agora, o que vai reger a descida desse cara é aquela expressão da aceleração no momento de descida, que vai ser menos g mais
kv ao quadrado. Beleza? E agora eu estou interessado em saber qual que é a velocidade, né? Eu sei que na posição final desse camarada, quando S, quando ele vai voltar a S igual a zero, né? O primeiro S dele é o valor do H lá em cima, o S final dele é quando esse cara vale zero. Eu quero saber qual que é a velocidade desse cara lá no chão. Tá? Eu posso fazer isso de formas diferentes, tá? Mas eu tô associando o quê? Eu tenho uma relação de aceleração com relação à velocidade, e eu quero saber qual que é a velocidade num determinado momento, tá? Então, a gente pode utilizar a definição da aceleração aqui, né? A vai ser dv dt, beleza? Isso me ajuda? Não, de novo, eu preciso da mesma de antes, né? Então, vamos utilizar ADS VDV. Então, a gente vai ter o mesmo formato, só que agora a aceleração tem esse outro formatinho, né? Então, vai ser a integral do quê? Qual que é a posição inicial agora? A posição inicial desse camarada vale h. E a posição final dele vale zero, que é quando ele colide com o chão de novo, tá? Então, estou deixando esse cara isolado. Isso aqui vai ser integral entre qual que é a velocidade inicial dele, lá no topo, vale zero, e a velocidade final, que é a que eu quero descobrir nesse camarada aqui, tá? Então, vai ser de VdV dividido pelo A, e o A agora tem esse formato, né, de menos G mais KV ao quadrado. Então, se a gente já fez o erro antes, vamos continuar fazendo ele agora, né? Vamos utilizar a mesma coisa que a gente fez antes, tá? Então, a integral entre V0 igual a 0 e VF, desse camarada aqui, né, vai ser, a gente tinha visto na tabela de integrais, vai ser, então, como é que era o esquema? Log do quê? Log 1 sobre 2b, log de a mais bx quadrado. Então, a gente tem 1 sobre 2k, log de menos b mais kv quadrado avaliado entre 0 e VF. Isso? Então vamos substituir, né? Então agora, a integral desse diferencial é simplesmente S final menos S inicial. A gente sabe os dois valores, né? E agora, então, a gente vai avaliar nesses dois pontos, né? Velocidade final, então lá, 1 sobre 2k log de menos g mais k vezes essa velocidade final ao quadrado, menos 1 sobre 2k log de menos g mais k, e a velocidade inicial era zero. Tá bom? Então, posição final vale zero, posição inicial h, então 0 menos h, isso vai ser igual a 1 sobre 2k, e a gente vai fazer tentar usar as propriedades de log lá para a gente se livrar desses log negativos ali que estão nos quebrando as pernas, né? Então, a gente vai ter log de menos 9,8 mais 0,006 vezes VF ao quadrado, menos log de menos 9,8, visto que a velocidade inicial era zero ali, tá? Então, vamos substituir esse cara, né? Quanto é que valia o H? Valia 35,58. Então, eu tenho menos 35,58. Posso passar esse 2K já multiplicando, né? Vezes 2 vezes K. Isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao log de menos 9,8 mais 0,006 VF ao quadrado, dividido por menos 9,8. Tá, isso vai ficar log de 1 menos 0,006 dividido por 9,8 vezes VF ao quadrado. Tranquilo? Vou substituir o K por 0,006, fazer essa porção ali da esquerda da equação. Então, a gente tem 35,58
35,58 vezes 2 vezes 0,06. Do lado de cá eu tenho menos 0,427. Vai ser igual, então, o log desse cara inteiro ali. 1 menos 0,006 dividido por 9,8 VF ao quadrado. E agora a gente aplica, então, exponencial dos dois lados, né? Para fazer sumir, então eu tenho e na menos 0,427 vai ser igual a 1 menos 0,006 9,8 VF ao quadrado. E vamos então descobrir quanto é que vale esse cara aqui, né? Temos e elevado a menos 427. Esse carinha aqui vai valer 0,652. Jogando 1 para o outro lado, eu tenho 0,348. Seria negativo, né? Então, já estou trocando os sinais de negativo aqui. 0,006 9,8 VF ao quadrado. Tá? Então, agora a gente vai fazer 0,348 vezes 9,8 dividido por 0,006. Então, a gente descobre que VF ao quadrado vai valer 568,4. E a gente vai tirar, então, a raiz e a gente vai pegar simplesmente... um desses dois valores faz sentido. Qual desses dois valores vai ser? Vai ser o valor negativo, né? Porque a gente adotou o valor positivo sempre apontando para cima, então ele vai bater contra o solo com a velocidade negativa, a velocidade correta vai ser o valor negativo dessa raiz, tá? Então vamos lá, eu tenho raiz de 568,4. Velocidade final desse camarada vai ser menos 23,84 metros por segundo. Faz sentido, gente? Faz sentido para vocês? Sim. O que a gente observa direto? Essa velocidade ela tinha como ser os mesmos 30 metros por segundo com que ela começou a subir? Nunca, né? Nunca, porque ele foi gastando energia, né? O arrasto do ar foi gastando a energia dele, né? Então, se fosse um negócio no vácuo perfeitamente, ele bateria no chão exatamente com os mesmos 30 metros por segundo. Subiria com 30 metros por segundo, bateria com 30 metros por segundo, porque era simplesmente uma conversão de energia cinética em potencial, a gente vai falar mais pra frente disso, né? Mas lembre-se, cinética em potencial e depois potencial em cinética, na hora que ele bate no chão com o máximo da energia cinética era o mesmo. Só que a gente tem alguma coisa que é dissipativa, uma coisa que está gastando energia. Ele perde energia ao subir e perde energia ao cair também. Então, bacana, né? Que a gente obteve alguma coisa que o módulo de VF é menor do que o módulo de V0, como teria que ser, né? Então, dissipação por arrasto. Beleza? Tranquilo? Então, demoramos um pouquinho mais do que eu estava imaginando para resolver esse problema, por conta das questões ali, mas está resolvido aqui, né? Eu acho que faz sentido as coisas que a gente fez, tá? Então, um probleminha interessante, né? Um probleminha que parece super bobinho, né? Joguei uma bola para cima, caiu, e aí? O que vai rolar? E a gente aprendeu um monte de coisa com ele. Vamos seguir adiante agora. Deixa eu minimizar aqui minha telinha do tablet para a gente seguir aqui com a matéria, tá? Professor, Pois não. Diga. qual é a edição do livro? A do Craig, que eu tenho é essa última, a 7ª edição. Essa aqui. Ah, tá. Obrigado. Beleza? Se vocês acharem em algum lugar, não que eu esteja recomendando nada, tá? Mas se vocês acharem em algum lugar aí, 7ª edição. Então, a gente descobriu isso, né? Dissipação por arrasto não tinha como ser uma velocidade igual à velocidade que ele começou o movimento. Ele está perdendo energia ao longo do caminho, então claro que ele teria que chegar no solo com uma velocidade em módulo menor do que a velocidade que ele partiu, tá? Então, outra coisa interessante da gente falar, né? A gente vai ver agora alguns exemplinhos, né? Espero que a gente não demore tanto para resolver eles. É movimento relativo entre duas partículas.
Então, muitas vezes, eu vou ter duas partículas que se movem, cada uma com a sua descrição de movimento, mas alguma coisa que me interessa é a relação da posição entre essas duas partículas, tá? Então, essa notação é a notação que está no Beer-Johnston, tá? Não é uma notação única, tá? Eu poderia simplesmente escrever SBA, por exemplo, de B com relação a A, mas no Beer-Johnston ele põe a relação B barra A, né, para ficar bem claro, tá? Então, existe mais de uma possibilidade de denotar isso, tá? Não fiquem tão afeitos a essa notação específica. E tudo devia estar em negrito, tá? Desculpa, o negrito para denotar vetores, peço desculpas aqui. Então, é simplesmente a diferença entre essas duas, né? A posição. Se eu quero saber quando que essas duas coisas vão se encontrar, por exemplo, o que me interessa não é a posição absoluta de uma partícula e nem da outra, mas assim a relativa entre essas duas partículas, por exemplo, tá? Então, a velocidade, a posição é dessa maneira. E se eu simplesmente derivar os dois lados pelo tempo, né, a gente vai chegar em relações super simples, né? Que a velocidade de B com relação a A é simplesmente a velocidade de B menos a velocidade de A. E da mesma forma a aceleração, tá? Então, eu simplesmente peguei ali essa definição de uma distância entre duas partículas e fui derivando com relação ao tempo, e a gente observa que são simplesmente essas coisas, tá? Os movimentos de partículas separadas, eles podem ser independentes, uma partícula pode não ter nada a ver uma com a outra, mas me interessa a relação entre as duas, ou eles podem estar conectados de alguma forma, tá? Quando eles estão conectados, né, é o caso, por exemplo, de, como a gente vai fazer um exemplinho daqui a pouco, tá? A gente não vai resolver o problema inteiro, a gente vai resolver uma parte dele. É o caso de movimentos que tem alguma coisa que seja constante. Então, uma partícula, ao se mover, o movimento dela tem relação com a outra partícula, tá? Então, é o caso, por exemplo, quando a gente tem massas que estão conectadas por polias. Então, eu tenho uma corda que está passando por diversas polias que liga duas massas e eu quero saber a velocidade relativa dessas massas, por exemplo, tá? Se tem uma corda que liga esses dois caras, a corda tem um comprimento constante. E o comprimento constante acaba criando uma dependência da posição de uma massa com relação à outra, tá bom? Então, a gente vai poder trabalhar sobre isso nesse exemplo aqui, por exemplo, tá? Tá, então, agora eu estou no Beer-Johnston, tá? Esse aqui, com certeza, vocês não vão achar digitalizado, que é a edição mega velha. Pelo menos nessa minha edição, é o exercício resolvido 11.4. Vai estar no capítulo 11, muito provavelmente, tá? É o livro de dinâmica do Beer-Johnston. Vai estar no capítulo 11, só que vai ser um dos exercícios resolvidos, não sei se eles mantiveram, talvez eles tiram, né? Às vezes, de uma edição para outra, eles mudam qual que é o exercício resolvido, tá? Mas é o exercício resolvido, para mim, o 11.4, e ele fala o seguinte, de duas bolas que estão sendo arremessadas, tá? Então, vou desenhar aqui de novo, tá? Exercício, já vou compartilhar a tela, só vou deixar uma pré-preparação aqui. Exercício Beer-Johnston, tá? Resolvido, na minha edição, é o 11.4. Deixa eu compartilhar com vocês a telinha aqui. Então, o que a gente tem é o seguinte, a gente tem um poço de elevador, tá? Então, tem um pocinho de elevador aqui, o elevador está ali no térreo, está na origem. Essa é a plataforminha do elevador, tá? E a gente tem, então, uma bolinha que é arremessada para cima no instante t0, tá? Uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. V0 da bola vale 20 metros por segundo. Beleza? Ela está começando a ser arremessada, né? S0 da bola é de 15 metros. A gente está 15 metros acima do nível onde está o elevador, tá? Então, eu fui lá, arremessou essa bolinha para cima no instante t0. E ele, claro, é acelerado, né, pela gravidade. Aceleração da bolinha vai ser uma constante. E ele vai valer, então, menos 9,8. A gente está selecionando o positivo para cima, tá? Então, posição positiva para cima, aceleração positiva para cima. A gravidade está puxando para baixo, por isso negativo. Então, referente à bola, o que a gente tem é isso. Beleza. No mesmo instante, a plataforma do elevador ela está situada numa altura de 4 metros, tá? Então, na verdade, a posição inicial da plataforma do elevador também não está no solo, tá? O zerinho está aqui. Então, isso aqui é a bola. Tudo que está na bola está aqui. E tudo que está do elevador, agora a gente vai botar aqui do lado, tá?
Então, no mesmo instante, né, no T0, vamos dizer então, nesse mesmo instante, a plataforma do elevador, que está situada a uma altura S0 do elevador, vai valer 4 metros. Ele começa a se mover para cima com uma velocidade constante, V0E vai ser igual a velocidade E, né, vai ser uma constante, desculpa, de 3 metros por segundo. Começa a se mover para cima, beleza? E a pergunta agora do problema é o seguinte, a gente vai determinar quando que a bola se encontra com a plataforma. Então, o que a gente quer saber? Quando que a posição da bola vai ser igual à posição do elevador, tá? Já estou traduzindo aqui para vocês, né? Quando que existe um encontro desses caras, ou, em outras palavras, quando que a posição da bola com relação ao elevador é zero. Né? Lembre-se que é a diferença de uma com relação à outra. Isso é a letra A. E a letra B que a gente quer determinar é a velocidade relativa da bola com relação ao elevador, né? Na colisão. Tá bom? Então, o que a gente pode fazer agora? A gente tem várias coisas que a gente pode utilizar nesse caso, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é descrever o movimento da bolinha, por exemplo. Tá? O movimento da bolinha é um movimento que tem aceleração constante, né? Ao contrário do movimento anterior, lá que a gente teve que buscar na integral, buscar na tabela de integrais, não sei das quantas e tudo, a gente sabe que a bolinha está se movendo com mr e o v, e a aceleração é constante, igual a menos g. E a gente tinha visto lá no finalzinho da aula passada que a partir das formas diferenciais a gente recuperava aquelas equações todas que a gente já conhece do mr e o v, né? Então, quais são essas equações, por exemplo? A gente tem, então, v vai ser igual a v0 menos gt, tá? Mais at, o g é menos, a é menos g. A gente tem, então, que a posição da bolinha vai ser s igual a s0 mais v0t menos gt ao quadrado sobre 2. Tá? A gente tinha isso lá, de algum momento. E se a gente precisasse também, né, a gente ia ter que v ao quadrado menos v0 ao quadrado ia ser igual a menos 2g delta s. Tá? Aquelas equações clássicas que a gente tem. Se vocês não se lembram de onde isso veio, simplesmente voltem ali no finalzinho da aula passada, a gente fez e a gente integrou elas a partir das formas diferenciais, utilizando a condição de que a aceleração era constante. Tá? Então, se a bolinha tem essas condições todas, né, eu posso escrever, então, expressões para essa bolinha. A bolinha, então, vai ter velocidade igual ao quê? Velocidade inicial da bolinha era 20 metros por segundo. Então, 20 menos 9,8t. Essa é a velocidade da bola, num momento qualquer. A posição da bola num momento qualquer vai valer o quê? A posição inicial da bola era 15 metros. Velocidade inicial, 20. 20t. 9,8 dividido por 2 dá 5,9, então tenho menos 5,9t ao quadrado. 4,9, né? Menos 4,9t ao quadrado. Beleza? Então a gente tem ali as equações do movimento da bolinha, então totalmente descritas. O que a gente pode dizer para o elevador? O elevador ele sobe com velocidade constante, né? Então o elevador ele vai utilizar outro grupo de equações que vocês também já conhecem muito bem, estão carecas de saber. O elevador está em mRU, porque a velocidade dele é uma constante. Então em mRU a gente tem o quê? S vai ser igual a S0 mais VT. E a velocidade é uma constante, né? Então o que a gente tem? Que a posição do elevador em um determinado momento vai ser a posição inicial dele, que era 4 metros, mais a velocidade dele, que era 3 metros por segundo, vezes t. Beleza? Então eu descrevi o movimento dos dois. Eu descrevi o movimento da bola e do elevador. Quando é que esses dois caras se encontram? Então, o encontro se dá quando a posição da bola é igual à posição do elevador, ou, da mesma forma como eu tinha escrito, a posição da bola com relação ao elevador vale zero. Tá? Então, eu vou pegar a expressão da posição da bola e da posição do elevador e vou igualar. Então, eu tinha aqui, posição da bola, S0 da bola mais V0 da bola vezes T menos GT ao quadrado sobre 2 vai ser igual a
S0 do elevador mais velocidade do elevador vezes t. Tá? Agora, substituindo todo mundo ali, eu tenho 15 mais 20t menos 4,9t ao quadrado. Vai ser igual a 4 metros de começo mais 3t. A gente isola esse camarada todo, né? A gente vai ter, então, 4,9t ao quadrado menos 17t menos 11 igual a 0. Tá? E daí a gente vai resolver esse camarada aqui, tá? Eu não vou... Resolvam ali da maneira que vocês quiserem, né? Calcula forma de Bhaskara, acha as raízes desse cara. Vamos acreditar que o Beer-Johnston fez isso da maneira correta, tá? E ele vai ter duas raízes, tá? Então, t ou vai ser menos 0,55 segundos, o que não faz sentido, né? Porque aconteceu antes do começo do movimento, então a gente não vai desprezar esse cara. E a outra raiz, então, vai valer t igual a 4,02 segundos. Então, a gente descobriu qual que é o tempo quando esses caras se encontram, tá? Mas a pergunta não era o tempo, a pergunta era a posição. Então, basta eu fazer o quê? Basta eu substituir isso numa das equações de posição, tá? Então, quando é que o elevador, né? Vou pegar do elevador, que é mais simples, né? O elevador, ele vai estar onde? Ele vai estar S igual a S0 do elevador mais VT. S0 do elevador é 4, velocidade é 3, tempo é 4,02. E a gente descobre, então, que a posição de encontro desses caras é 16,06 metros acima da plataforma. Acima do zero, né? Do chão, onde foi medido. E o que ele quer saber também, por último, é qual que é a velocidade na hora do impacto. Velocidade da bolinha com relação ao elevador, tá? Então ele quer saber o quê? Velocidade da bola com relação ao elevador, isso vai ser igual ao quê? A velocidade da bola menos a velocidade do elevador. Velocidade da bola vai ser velocidade inicial da bola menos gt menos a velocidade do elevador, que é uma constante. Então a velocidade da bola com relação ao elevador vai ser 20 metros por segundo menos 9,8 vezes 4,02, que é o momento do impacto, menos os 3 metros por segundo, a gente descobre que a velocidade da bola com relação ao elevador vai ser, se ele fez a conta toda certa, acho que está tudo certo, sim. Velocidade da bola com relação ao elevador vai ser menos 22,4 segundos. Metros por segundo, desculpa. Esse menos indica, então, que eu, na plataforma do elevador, vou enxergar a bola indo para baixo, né, caindo. Né? Não é o elevador que alcançou a bola, é a bola que alcançou o elevador. Tá? Beleza? Então, probleminha super tranquilo, né? A gente resolveu ali o probleminha de uma bolinha jogada num posto, bem mais tranquilo que o problema anterior. Tá? E agora a gente vai fazer mais um probleminha, assim, só para a gente encerrar a questão do movimento retilíneo. Outro probleminha de exemplo, deixa eu minimizar aqui para vocês verem o problema, tá? Ah, não, tem mais dois, desculpa. Esse é um problema legal. Então, tem esse e depois a gente vai fazer mais um. Esse é um outro problema, parecido a esse primeiro, só que a gente tem duas coisas sendo aceleradas com a aceleração da gravidade, tá? Quem sabe eu deixo para vocês fazerem esse, tá? Só vou explicar para vocês o que tem. Eu tenho uma bolinha 1, imagina que eu tenho um lançador de bolinhas que está aqui no chão, tá? Esse lançador de bolinhas lança a bolinha 1 com velocidade inicial de 50 metros por segundo para cima, beleza? 3 segundos depois, a bolinha 2 é lançada com uma determinada velocidade inicial que a gente não conhece. Eu quero saber qual que vai ser essa velocidade inicial se a colisão dessas bolinhas acontece a 90 metros de altura. Tá? Então, eu dei para vocês agora, o enunciado dá para vocês onde que acontece essa colisão. Ela acontece a 90 metros de altura. E a gente quer descobrir, então, qual que vai ser essa velocidade inicial da bolinha 2 para que isso aconteça. E nesse instante da colisão, a gente quer saber se a bolinha vai estar ascendente, se a bolinha vai estar subindo ou se a bolinha vai estar descendo. Tá? Então a gente vai fazer a velocidade de impacto desse cara e vai determinar se a bolinha 1 ainda estava subindo ou se ela já tinha passado pelo pico dela. Tranquilo? Acho que é sossegado, né? Dá um joinha aí se está sossegado. Mesmo tipo de problema, né? Alguém pode dar um joinha? Beleza, Vinícius, está tranquilo?
Do jeito só o Vinícius, o Vitor também. Então já somos 2 de 6, então eu vou julgar que tá todo mundo bem, tá? Então depois vocês resolvem, tá? Vai ser praticamente igual, né? A gente tinha o que antes? Na bolinha do elevador, a bolinha tinha a descrição do MRU e o elevador tinha do MRUV, desculpa, e o elevador tinha do MRU. Agora as duas vão ter MRUV, porque as duas estão sendo freadas pela gravidade, tá? Então você vai ter simplesmente igualar duas coisas ali com um T ao quadrado envolvido, mas vai dar tudo certo, né? Não vai ter grandes problemas. A única coisa que vocês vão ter que fazer é descrever adequadamente o movimento das duas, considerando esse começo de tempo, tá? Então a dica que eu tenho para vocês é vocês comecem a descrever o problema, né, a partir do momento que as duas estão se movendo. Então uma bolinha foi lançada e 3 segundos depois a outra foi lançada. Então você começa o seu tempo 0, vai ser o tempo 0 de lançamento da bolinha 2. Você descobre onde que vai estar a bolinha 1, né, através do MRUV, e a partir desse momento, aí sim valem as equações do MRUV para as duas, né? Então a bolinha 1 já vai estar desacelerando, a bolinha 2 vai lá e daí vocês vão descobrir onde é que elas vão se encontrar, tá? Dica só para vocês montarem o problema dessa forma. Seguindo esse sim problema que eu quero resolver agora, né? O problema que eu tinha comentado com vocês, a gente não vai resolver todo ele, a gente vai resolver, acho que simplesmente a letra B, tá bom? A gente vai resolver a letra B, que trata de alguma coisa um pouquinho diferente, tá? E daí as outras, os itens A e C, se vocês quiserem resolver, vocês podem resolver também. São extensões da mesma coisa que a gente está fazendo, tá? Então, outro exercício, então, é esse cara aqui, também do Beer Johnston, né? Na minha edição é um exercício, não é resolvido, tá? É da lista do capítulo 11, problema 36. Então a gente tem um bloco deslizante, tá? Esse bloco W é um bloco que ele vai deslizar para cima e para baixo. No topo dele a gente tem preso uma polia e um gancho ali total. E na parte de cima aqui, então a gente tem mais uma polia e outra polia. Então a gente tem essa cordinha que sai daqui de cima, passa pela polia de baixo, passa pela outra polia lá de cima, tá? E isso está ligado num contrapeso. Pezinho P, bloco W. Beleza? Então, o que a gente tem de informação? A gente sabe que o bloco deslizante W está descendo com velocidade constante, velocidade de W é constante, de 30 centímetros por segundo. Tá? Vocês vão resolver ali as velocidades das porções A, B, C e D do cabo, né? Vocês podem fazer isso. Pensem um pouquinho como é que vocês teriam que fazer para resolver isso. Eu vou resolver a parte B do problema. Tá? A parte B do problema quer que a gente ache o quê? Quer que a gente ache a velocidade relativa entre o contrapeso P e W. Tá? Por que eu quero resolver esse problema? Esse é um caso daquele movimento de várias partículas, onde a gente tem relação, né? Existe uma dependência do movimento de uma com a outra. Então perceba que a gente tem uma corda ligando, né, esses caras. É uma mesma corda que está amarrada ali no topo do bloco B, tá? E deixa eu mostrar para vocês, né? De novo, esqueci de mostrar, mas simplesmente eu copiei ali, tá? A imagenzinha. Então a gente tem essa corda que está começando ali no bloco, no topo do bloco W, passa por duas polias que estão presas ao teto, né? E depois ele conecta ali no bloco P. Então o que é constante nesse cara? O comprimento total da corda, beleza? Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode pensar em usar isso para saber, para ter informações a respeito de outras coisas, tá? Então imagine que eu determine aqui o zero da posição como se fosse aqui em cima, tá? Então o meu zero está aqui e eu estou medindo as posições do bloco W e do bloco P a partir desse cara aqui. A partir daquela posição. Tranquilo, né? Então observe o seguinte. Como o comprimento da corda é constante, eu preciso ter o quê? Eu preciso que... deixa eu marcar com alguma outra cor aqui. Essa parte da corda, com essa parte da corda, com essa parte da corda e essa parte da corda somadas... Tudo isso somado vai ter um valor constante, certo? Tranquilo? Dá para enxergar isso? Então, essas partes da corda, vocês percebem que tem uma relação com as posições desses blocos, né? Então, do topo do teto até aquele bloco W, essa parcela da corda aqui que ele chamou de A no problema, vamos chamar aqui com os nomes, tá? A, B, C e D, cada parcela da corda.
A parcela A da corda é aproximadamente igual à posição do bloco W. Tranquilo? A parcela B da corda vai ter a posição aproximadamente igual ao bloco W. O que vai ser diferente dele? Vai ser simplesmente uma constante, né? O diâmetrozinho dessa polia que vai ser a diferença entre a posição do teto e ele, mas são constantes, né? Essas coisas são proporcionais, essas constantes vão variar, mas à medida que o bloco W for variando, esses caras vão variar junto. Da mesma forma, a porção C do bloco também, né, tem um comprimento da aproximadamente a posição do bloco W. E a porção D da corda tem aproximadamente a posição do bloco P. Como esse cara é constante, a soma disso aqui tudo é constante. Então, o que a gente sabe, né? Somando isso aqui tudo, a gente sabe que 3 vezes a posição do bloco W mais a posição do bloco P vai ser uma constante ao longo de todo o problema. Então, tudo pode se movimentar. Não precisa, eu posso dizer que ela é desprezível, Vinícius, mas eu posso simplesmente dizer que ela é uma constante. Tá? Então, por exemplo, se nessa posição do bloco ela vai ter um determinado valor ali de tamanho, se eu tiver na posição do bloco 1 metro mais para baixo, né, o bloco W já desceu 1 metro, já subiu o outro, essa constante, o tamanho da polia vai ser o mesmo nos dois casos. Né? Então, o que me interessa vai ser a diferença dessas duas posições. Né? E a soma desses caras, no final das contas, vai ser sempre a mesma coisa. Tá? Beleza. Então, isso aqui vai ser uma constante. 3 vezes a posição do bloco W mais a posição do bloco P vai ser uma constante. Tá? E eu posso utilizar isso ao meu favor para resolver o meu problema. Por quê? Porque se isso aqui é uma constante, ao derivar isso com relação à velocidade, com relação ao tempo, também segue sendo uma constante, tá? Então eu vou fazer uma derivada com relação ao tempo disso e eu vou descobrir o quê? Que 3 vezes V de W mais V de P também vai ter que ser constante. Tranquilo? Se esse cara não vai mudar, se um está variando para o lado positivo, o outro vai variar para o lado negativo, né? Então, eu posso escrever esse cara aqui dessa forma, tá? Então, o que eu preciso saber? Eu preciso dar um jeito de descobrir quanto é que vale esse P, né? Quanto que varia a posição de P para cada vez que varia a posição de W. Então, como eu tenho esse triplicado aqui, né? Fica muito tranquilo, né? Olha só, Vinícius, tem 3 porções de corda que são ligados a ele, né? Então, olha só. A porção A da corda. Vamos lá com outra corzinha aqui. Porção A da corda tem esse comprimento, é praticamente SW. Porção B da corda, esse comprimento, SW. Porção C da corda, esse comprimento, SW. Beleza? Tá? E daí com outra cor, né, para descrever que esse cara é um diferente, né? Esse cara aqui vai ser SP. Então, beleza. Então, se eu tenho esses caras todos aqui escritos dessa forma, né, eu sei que a velocidade de W, se isso ali é uma constante, né, posição de W com posição de P, 3SW mais SP é uma constante, eu derivei com relação ao tempo, uma constante derivada com relação ao tempo, esse cara aqui dá 0, né, eu tinha escrito errado, né, não é uma constante, é um 0. Beleza? Joinhas, por favor, pelo menos. Se alguém quiser abrir o microfone também, fique à vontade. Beleza, tá? Então eu tinha uma constante, né? Eu derivei com relação à velocidade. Se esse cara era constante sempre, eu posso derivar quantas vezes eu quiser com relação ao tempo, desculpa. Esse cara vai ser 0. Então as velocidades desses caras estão relacionadas dessa forma, né? Então fica muito fácil de eu ver que a velocidade do bloco P ser menos 3 vezes a velocidade do bloco W. E com isso, então, a gente resolveu o nosso problema, né? Velocidade relativa entre P e W. Eu sei que a velocidade do bloco P vai ser... Esse cara estava 30 centímetros por segundo para baixo, eu tinha dito que isso era positivo, né? Velocidade do bloco P, então, vai ser menos 90 centímetros por segundo. Isso quer dizer para cima, né? Na minha convenção. E a velocidade relativa desses caras, então, a velocidade de P com relação ao bloco W, vai ser VP menos velocidade do bloco W, então vai ser menos 90, menos 30. Esse cara vai ter a velocidade relativa de 120 centímetros por segundo. Que velocidade que é essa, gente? É a velocidade que, se eu tivesse sentado em cima do bloco W, é a velocidade que eu enxergaria o bloco P se mexendo.
tá bom? Então, o bloco P, de fato, né, se você olhar um observador externo a todo o sistema, um observador estático ali, que está parado ali no sistema, eu estaria enxergando o bloco P subindo com 3 vezes a velocidade do bloco W, só que se eu estou sentado em cima do bloco W, eu já estou descendo com a velocidade do bloco W. Então, eu enxergo as 3 vezes mais a minha velocidade, que seria um 120 negativa, né, desculpa, aqui. Tá bom? Então, vocês podem resolver de maneiras similares às outras partes do problema, tá? Determinar as velocidades de cada porção do cabo. Então, qual que é a velocidade? Só vou dar um spoilerzinho, né? Qual que é a velocidade da porção de cabo A? Ora, a porção de cabo A, ela está diretamente ligada ao W, né? Então, o W está descendo, a mesma coisa que o W está descendo, esse ponto aqui que faz parte desse cabo W, ele está descendo com a mesma velocidade. Então, velocidade de A, com certeza, vai ser igual à velocidade de W. Mas qual que é a velocidade de B? Agora, a velocidade de B a gente já tem que pensar um pouquinho, né? Porque a gente tem esse do ponto A que está vindo, a gente está alimentando o cabo para o lado de lá, mas esse outro ponto, o centro da polia que está ligado em B, também está descendo. Tá? Então, a gente tem que pensar o que está mexendo com qual velocidade ali. Beleza? Tranquilo? Tá, então vocês façam esse exercício, é legal, um exercício para praticar, para pensar como é que a gente consegue formular essas coisas. Tá? Então, deixa eu voltar para cá. Deixa eu minimizar aqui o tablet. Então, agora a gente já explorou bastante coisa desse movimento retilíneo, tá? A gente poderia ficar fazendo vários exercícios, vocês receberão exercícios, tá? Eu não sei se eu vou conseguir fazer hoje por conta da formatura, mas amanhã eu mando uma listinha para vocês também, tá? A gente sempre vai ter exercício para fazer, tá? Não vou mentir para vocês. A gente sempre vai ter coisinhas para trabalhar em cima ao longo do caminho. Eu vou mandar então, amanhã para vocês irem praticando, mas acho que em termos de passar conteúdo e eu mostrar exercícios resolvidos, não tem por que eu continuar, né? A gente já fez bastantes exercícios de diversos tipos diferentes, tá? O que a gente precisa fazer agora é passar para a próxima parte da matéria. E a próxima parte da matéria, ela lida com questões importantes, tá? Lida com formulações... antes da gente tratar dessa parte mais formulações vetoriais, eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, tá? Que é uma coisa que tem tanto no livro do Beer Johnston quanto no livro do Craig, acho que deve ter também no livro do Hibbeler, eu não cheguei a olhar esse capítulo no livro do Hibbeler, tá? Mas falando de interpretações geométricas das coisas, tá? Então, todos os problemas que a gente estava vendo até agora, a gente tinha expressões bem bonitinhas, né, para as nossas grandezas, né? Então, a gente sabia que, sei lá, por exemplo, sei lá, S era uma função de T e a gente sabia qual que era essa função de T, tá? Então, deixa eu mostrar aqui meu tablet de novo, que eu esqueci que eu ia ter que falar sobre isso. Então, essa era uma função de t e eu conseguia, então, fazer essa integral dessa função de t dt, por exemplo, né, para achar alguma outra coisa, tá? Só que a vida não é tão bonita assim, né? A gente nem sempre vai ter uma expressão matemática bem definida para essas coisas, né? Muitas vezes o que a gente tem, o máximo que a gente dispõe, a gente observa uma partícula e a gente traça qual é o gráfico do movimento dessa partícula, tá? Então, eu tenho, por exemplo, o tempo está aqui, a posição está aqui, e eu vou gravando, né, ao longo de uma linha, a partícula foi se movimentando e eu vou marcando, né, posições nesse gráfico. E eu não tenho necessariamente a expressão matemática disso, né? Então, como é que eu posso utilizar um gráfico para achar grandezas, outras grandezas que não sejam as grandezas que estejam sendo graficadas, entre aspas, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar são as interpretações gráficas das ferramentas de cálculo, tá? Então, todas as grandezas que são derivadas umas das outras, né, a gente pode interpretar, a gente sabe que isso quer dizer o quê? Quer dizer, quanto é que é a variação entre dois instantes, quando esses instantes estão infinitamente próximos uns com relação aos outros, né, quando existe um infinitésimo de diferença entre esses dois caras. E a gente sabe, então, que quando a gente tem essa situação, né, o que a gente tem, na verdade, é num determinado ponto da curva. Se nesse ponto aqui eu meço a derivada dessa curva, o que eu tenho é simplesmente a inclinação dessa curva, tá? Então, se eu tenho um gráfico de S por T e eu quero descobrir quanto é que vale a velocidade, eu posso medir quanto é que vale a inclinação da curva nesse momento. Beleza? Então, esse carinha aqui, ds dt, tá? Então, vai ser a derivada desse camarada. Tá bom? Tranquilo? Né? Não estou contando novidade para ninguém. Então, se nesse ponto ali a derivada era essa, né? Em um outro ponto,
é a curva que está tangente naquele ponto, está tangenciando ali a derivada nesse outro ponto, tem esse outro valor. Então, para qualquer coisa que é derivada de uma outra coisa, a gente sempre pode pegar as inclinações, né? Então, V vai ser a inclinação em uma curva posição por tempo, por exemplo. Da mesma forma, A vai ser a inclinação numa curva V por tempo. Afinal de contas, V, a aceleração é a derivada no tempo da velocidade, tá? Então, tudo que for derivado um do outro, a gente simplesmente vai interpretar como as inclinações instantâneas das curvas dos quais eles são derivados. Da mesma forma, a gente pode caminhar no sentido oposto, né? A gente pode, tudo que vai ser integral de alguma outra coisa, a gente pode pegar a área debaixo da curva, tá? Então, vamos voltar aqui para nossa caneta preta. Então, eu tenho uma curva V por T, eu tenho uma certa curva ali, tá? E eu quero saber quanto é que foi o deslocamento entre dois instantes. Tem instante 1, instante 2, eu quero saber quanto é que foi o ΔS ao longo desses caras, tá? A gente sabe, então, né, que dV vai ser igual a V, vai ser igual a ds dt, desculpa. Então, ds vai ser igual a v dt. Ou seja, quando eu integrar ds, vai ser integral de v dt. Então, eu consigo achar a integral de v dt graficamente através da área, certo? Então, se eu tenho um gráfico de v por t, eu posso pegar aqui, vamos pegar tudo que é integral com outra cor aqui, né? Eu posso pegar essa áreazinha aqui de baixo, e isso aqui vai ser o ΔS entre esses dois instantes. Tá? Então, ΔS vai ser a área sobre... Nossa, vocês não estão me vendo de novo, né? Eu estou aqui bobeando. Tá, então as inclinações V vão ser as inclinações, né? Na curva S por T. A vai ser as inclinações na curva V por T. ΔS vai ser a área debaixo de uma curva V por T. E ΔV, da mesma forma, vai ser a área sobre uma curva A por T. É V aqui, tá? Ficou meio quase um, tá? Então essas são coisas que a gente sabe, né? As variações e tudo pela própria definição e pelos conceitos de derivada e de integral, tá? Outra curva de interesse é a curva de A por S. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Se eu tenho uma curva que relaciona A e S, a gente tem aquela relação bacana que a gente tinha antes. Se a cada momento de S eu conseguir medir a aceleração, né? A gente tinha aquele esquema de AdS era igual a VdV. Então, eu tenho aqui um gráfico como esse, né? A gente consegue, nessa curva por aqui, por exemplo, a gente consegue descobrir, num determinado ponto, pela inclinação dessa curva, né? Então, entre dois pontos desse cara aqui, na hora que eu integrei a AdS, essa áreazinha aqui de baixo vai ser integral de VdV, tá? De novo, vocês não estão me vendo. Eu já fui melhor nisso, gente. Então, eu tenho uma curva, tá? Então, A por S, e a gente tem, então, AdS, a área debaixo dessa curva AdS vai ser igual à integral de VdV, tá? Então, a gente consegue utilizar isso. E, além disso, né, a tangente nessa curva, né, num determinado ponto aqui, a curva tangente, a gente consegue utilizar essa relação diretamente e achar através da inclinação dessa curva, né, quanto é que vale a aceleração. Então, olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O meu desenho não está dos melhores. Vou fazer o desenho de novo ali embaixo, tá?
Estou pegando a curva errada também, né? Eu estou querendo fazer milagre aqui. Estava tentando achar alguma derivada nesse cara. Nessa curva ADS, sem dúvida, a integral ali de baixo, a gente consegue achar a integral de VdV, tá? Mas se eu tiver uma curva de V por S, velocidades com relação à posição, tá? Num determinado ponto, né? Se eu estou aqui, a tangente nesse ponto vale o quê? Vai valer dV ds, certo? E se a gente pega a nossa relação lá, ADS é igual a VdV, então a gente separa, joga o ds para o outro lado, eu tenho A por V vai ser igual a dV ds. Se eu tenho essa inclinação aqui, se eu medir na mão, né, quanto é que vale essa inclinação, para esse valor de velocidade, para esse V, eu consigo descobrir quanto é que vale a valor de aceleração, tá? Esses dois triângulos aqui, deixa eu marcar aqui, esse triângulozinho e esse triângulozão aqui embaixo, são triângulos semelhantes, tá? Então a distância entre esses dois pontos dá a aceleração. A partir daquele ponto de V, eu traço um triângulo semelhante, como esse triângulo vai ser semelhante, a proporção de A por V vai ser igual à proporção de dV por ds, eu consigo achar nesse próprio gráfico V por S imediatamente uma estimativa para velocidade, para aceleração, desculpa, tá? Então são coisas interessantes, né, que talvez sejam úteis em alguns momentos da vida de vocês aí, então é importante a gente saber dessas interpretações gráficas, tá? Mas eu prefiro acelerar aqui para a gente falar de outras coisas. Aplicações dessas coisas. Um exemplo aqui também tirado lá do Craig, tá? Eu tenho um trem de metrô que está trafegando entre duas estações e o plano de aceleração desse cara é esse seguinte, tá? Então eu tenho uma curva de A por T. O plano de aceleração entre esse. Ele quer saber o quê? Determine qual é o intervalo de tempo durante o qual o trem está freando para que ele chegue parado no final desse cara, tá? Se eu estou desacelerando com menos 2 metros por segundo, tá? Então ele vai começar de 0, vai acelerar a 1 metro por segundo constantemente durante 8 segundos, depois ele vai acelerar a 2 metros por segundo constantemente durante 6 segundos, depois ele vai ficar com velocidade, com aceleração 0 durante 10 segundos, e depois ele vai começar a desacelerar a partir daquele ponto, com menos 2 metros por segundo, ele quer saber quanto tempo ele precisa para parar, tá? Então esse exercício é um exercício bacana, né, que a gente pode utilizar esses conhecimentos. Alguma ideia de como que a gente pode resolver isso? Pessoal, dormiram? Alô, pessoal? Vocês estão me ouvindo, né? Sim, sim. Nem ideia? Não, professor, sem ideia. Então vamos lá. 1, 2, menos 2, tá? Então eu parti de velocidade inicial igual a 0. V0 é igual a 0. Eu tenho um gráfico de A por T, certo? Certo. Então, o que eu posso utilizar num gráfico de A por T desses conceitos de áreas que eu tenho? Se a aceleração é constante em cada um dos pontos, né, eu tenho V igual a V0 mais AT, certo? Então, olha só. V menos V0 vai ser igual a A vezes T. A variação da velocidade vai ser igual à área do gráfico. Ok? Como é que eu chegaria a isso a partir da fórmula diferencial? A vai ser dV dt, não vai? Jogo o dt para o outro lado. A dt é a área desse gráfico. dV. Então, se eu integrei dos dois lados, isso aqui vai me dar área e isso aqui vai me dar variação de velocidade. Beleza? Joinhas, pelo menos? Vamos lá, gente. Por favor, senão eu vou ficar angustiado que eu estou falando sozinho. Obrigado, Vinícius. Então, durante os primeiros 8 segundos, a gente acelerou com 8 metros por segundo. Então, eu tenho 8
vezes 1, essa área aqui, essa área 1, vai valer 1 metro por segundo ao quadrado vezes 8 segundos, isso vai me dar 8 metros por segundo. Então, no final desse trecho aqui, a gente aumentou, né, saiu de 0 para 8 metros por segundo. Isso aqui vai ser igual ao ΔV1. Nessa segunda área aqui, que vamos acherar para o outro lado aqui, eu tenho 6 segundos acelerando a 2 metros por segundo ao quadrado. Quanto é que é essa área 2? A área 2 vai ser, então, 6 segundos vezes 2 metros por segundo ao quadrado, eu tenho 12 metros por segundo, isso aqui vai ser o ΔV. ΔV desse segundo momento. Então, a velocidade inicial desse cara já era 8 metros por segundo, e no final é 12 metros por segundo maior, tá? Então, se eu comecei com velocidade inicial de 0 metros por segundo, né, saí da estação 1, ao final desse período de aceleração, qual que vai ser o ΔV total? Vai ser a soma desses dois caras, ΔV1 mais ΔV2. Esse cara vai ser 20 metros por segundo. Beleza? Então, estou com a velocidade nesse ponto aqui, né? Naquele ponto ali eu tenho velocidade igual a 20 metros por segundo. Em seguida eu vou passar 10 segundos sem fazer nada, né? Então, a área desse cara aqui, a área 3, é igual a 0, então velocidade constante. E a partir desse instante aqui, 10 segundos depois, a gente tem uma outra área, a área 4, que vai valer menos 2 metros por segundo, vezes um determinado tempo que eu quero saber quanto é que é. Só que quanto é que tem que valer essa área 4? Eu quero voltar à velocidade 0, certo? Então eu tive uma área de A1 mais A2 aqui acelerando. Para eu voltar à velocidade 0, eu vou ter que ter uma área de menos a área que eu tinha antes. Menos A1 mais A2. Né? Em outras palavras, eu vou ter que ir de 20 metros por segundo, que é o que eu estava, até 0 metros por segundo. Beleza? Então, se essa área total valia 20 metros por segundo, eu vou ter o quê? Então, menos 2 ΔT vai ser igual a menos 20 metros por segundo, e eu descubro, então, que ΔT vai ser 10 segundos. Durante 10 segundos, eu vou ter que desacelerar até chegar. Então, eu estou usando só áreas, né? Vocês percebam, estou resolvendo o problema utilizando só a área desse camarada, tá? E a outra pergunta do problema é qual é a distância ΔS total. Para essa aí eu vou deixar vocês fazerem, tá? Então a gente tem movimentos retilíneos uniformes em períodos diferentes, em posições diferentes. Como é que eu posso resolver isso? Uma coisa interessante, se vocês quiserem fazer pelo método gráfico, por exemplo, né? Vocês poderiam fazer o quê? Vocês poderiam desenhar como é que faria a velocidade desse camarada com relação ao tempo. Então, a partir disso que a gente consegue fazer, né? Então, a gente parte de 0 metros por segundo e no final a gente tem 0 metros por segundo também. A gente vai começar a acelerar com 1 metro por segundo ao quadrado durante 8 segundos. Beleza? Então, se durante 8 segundos eu acelerei com 1 metro por segundo ao quadrado, eu tenho, então, uma inclinação aqui. Nesse ponto aqui, cheguei com 8 metros por segundo. A partir daquele instante, eu passo 6 segundos com o dobro da aceleração. Se eu dobrei a aceleração, eu dobrei a inclinação dessa reta. Eu estava aqui, vamos dobrar essa inclinação durante 6 segundos. No final desse camarada, a gente já tinha visto que ele vai chegar a 20 metros por segundo. Aqui ele tinha 8. Ali ele tinha 20 metros por segundo. Segundo problema, a gente passa 10 segundos aqui, né? Nesse trecho de velocidade constante. Então eu passo mais 10 segundos sem mudar minha velocidade. E a gente descobriu ali que a gente precisava de mais 10 segundos desacelerando a menos 2 metros por segundo ao quadrado até voltar a 0. Então, o que eu fiz? Eu peguei as informações de antes e construí esse gráfico de velocidades. Como é que eu sei a distância total? Agora eu tenho velocidade por tempo. Tá? Tudo que valia antes para aceleração com relação à velocidade vale para posição, para velocidade com relação à aceleração, vale agora para posição com relação à velocidade. Ou seja, integral de ds vai ser integral de vdt. Isso aqui vai ser a área do gráfico. E esse cara aqui vai ser o deslocamento total. Então, basta a gente pegar a área desse cara como um todo, e essa área zona aqui toda vai ser o deslocamento que o trem realizou entre as estações de metrô.
Então, tudo isso aqui somado vai ser o ΔS total. Exatamente, é integral, né? Mas como a gente tem velocidades, tem acelerações constantes, né? Às vezes vai ser tão fácil quanto, né? Mas você poderia simplesmente medir a área, tá? Então a área total desse cara aqui daria a integral da curva V por T daria o deslocamento total. Beleza? Então agora sim, acho que a gente está pronto para falar o que eu queria falar uns 15 minutos atrás, tá? Como a gente começou mais tarde, eu vou passar só um pouquinho do tempo, tá? Vamos só mais um pouquinho ali do tempo. Muito bem, então a gente resolveu esse problema aqui, a gente vai começar agora um outro assunto. Como eu tinha falado para vocês, o movimento não mais restrito a uma linha, mas sim um movimento que pode acontecer ao longo de um plano. Tá? Então, geralmente a gente vai fazer essas coisas assim, né? Tudo que a gente vê em uma dimensão, a gente estende para duas, depois a gente estende para três, tá? Então, o que eu estou falando? Agora, eu estou falando que os movimentos que a gente vai estudar agora são movimentos que a gente vai poder trabalhar no plano X e Y ao mesmo tempo, tá? Então, isso vai ser chamado de movimento curvilíneo plano, tá? Não necessariamente ele está seguindo uma única curva, né? A gente está seguindo um movimento arbitrário ao longo desse plano, né? E quando a gente faz isso, a gente percebe que a notação vetorial é indispensável, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que a gente vai descrever a posição das partículas agora através daquele conceito de vetor-posição que eu revisei quando a gente estava falando de vetores antes, né? Então, a gente fez aquele primeiro capítulo falando de vetores, e eu destaquei em um determinado momento lá que qualquer ponto do espaço que a gente possa pegar, a partir do momento que eu defino uma origem, aquele ponto pode estar associado a um vetor. Então, aquele ponto no espaço, como é que eu defino ele? É o ponto final do vetor que liga a origem àquele ponto, tá? Então, basicamente o que eu estou falando para vocês é que quando a gente tem alguma coisa em duas dimensões, o vetor posição é isso, tá? A partícula é aquele pontinho verde ali, e a gente tem o vetor posição, é o vetor R que está ligando a origem que a gente determinou para aquela partícula até a posição dessa partícula ali mesmo, tá? Então, beleza, seguindo dessa forma, né? Vamos dizer que essa posição agora, essa partícula está numa posição A, tá? E ela está seguindo essa trajetória ali, essa trajetória seguindo a linha verde. Num determinado momento, ela vai chegar num ponto A', certo? Qual que vai ser o deslocamento entre o A', entre o A e o A'? Vai ser simplesmente essa distância entre esses dois caras, né? Então, o deslocamento entre esses dois pontos vai ser o ΔR, tá? E uma coisa que está sendo destacada ali é para a gente observar bem que esse ΔR, via de regra, ele vai ser diferente, tá? Ele é um vetorzinho e ele vai ter um valor, um comprimento diferente da distância efetivamente percorrida entre os dois pontos. Tá? Do ponto A até o ponto A', ele percorreu uma distânciazinha ΔS, que está sem negrito ali, é um escalar, né? Então, o módulo da distância ali que ele percorreu entre os pontos A e A', vai ser, via de regra, vai ser diferente do módulo do vetor ΔR, tá? Já vamos fazer daqui a 2 aulas, Vinícius, coordenadas polares, tá? A gente vai primeiro descrever os casos em que a gente precisa das coordenadas retangulares, tá? Então, vamos ver algumas coisinhas sobre isso, né? Resolver alguns problemas, alguns conceitos e tal. Mas vai ter problemas que vai ser muito mais natural a gente trabalhar em coordenadas polares, sim. Tá? Então, bom que vocês trouxeram isso mesmo, você mesmo trouxe isso, tá? Mas sim, isso está chegando, tá? Então, veja, né, a posição no instante A' vai ser simplesmente R mais esse ΔR, e o ΔR, que é o que a gente está procurando, que é o deslocamento, né? Assim como a gente tinha falado lá para o movimento retilíneo, a gente deseja descrever deslocamento de uma forma que seja independente do sistema que eu escolhi. Então, se o meu sistema tem a origem ali em O, do jeito que está marcado para vocês, né, o R depende de onde está o O. Né? Se eu botei a origem, que é uma coisa arbitrária, uma escolha arbitrária numa outra posição, o vetor posição vai ser diferente para qualquer um desses pontos. Para o ponto A, para o ponto A', vai ser diferente o vetor posição. Só que a diferença de posição entre o vetor que marca a diferença entre A e A', que é o deslocamento vetor ΔR, ele vai ser o mesmo, independente da escolha das coordenadas, tá bom? Então, isso é importante da gente marcar. Então, é importante a gente gravar o quê? Algumas coisas, tá? O vetor, né, o deslocamento agora, né, o que aconteceu entre A e A', entre dois instantes quaisquer, isso é um vetor, beleza? Não é um módulo, não é nada disso, é uma grandeza vetorial. Tá? Estou indo do ponto o ponto que era ocupado pela partícula no instante A até o ponto que era ocupado pela partícula
no instante A', e a distância entre esses dois caras, o deslocamento entre esses dois caras é descrito por esse vetor ΔR. Tá? Em via de regra, como eu falei, o tamanho desse cara vai ser diferente da distância efetivamente percorrida. Essa distância efetivamente percorrida é considerada aqui como se fosse um escalar, tá bom? Como se a gente fosse... A gente vai ver mais para frente como é que a gente determina esse cara, né? Mas seria basicamente uma integral de alguma coisa vetorial ali que a gente vai fazer, tá? Então, assim como a gente fez no movimento retilíneo, a gente vai fazer o quê? A gente vai diminuir esse ΔT, né? Vai encurtar esse espaço de tempo entre a posição A e a linha até que esse ΔT valha zero, ele vai tender para zero. Então, a gente vai fazer, de novo, uma notação em termos de limites, né? Então, como é que a gente define a velocidade? Né? A velocidade, de novo, né? Vai ser uma grandeza vetorial, né? Lembre-se sempre disso. Vai ser o limite, quando o ΔT tende a zero, de ΔR dividido pelo ΔT associado a ele, tá? Então, a gente pode escrever isso na forma diferencial tranquilamente, vai ser um dr dt ou r ponto, tudo igualmente da mesma forma que a gente tinha descrito no movimento retilíneo, isso vale também no curvilíneo, tá? As notações são as mesmas. O que a gente tem que prestar atenção, né? A gente tem que prestar atenção que a velocidade, por conta dessa própria definição que a gente tem da derivada desse vetor com relação ao tempo, tá? A velocidade ela sempre vai ser, mais uma vez, uma tangente com relação à curva a cada momento. Tá? Então, observe ali o desenho. Tá? Eu tenho esse ΔR ali, eu tenho essas duas posições. E na hora que eu tomo as posições, a derivada, né, do ΔR nesses dois pontos, no ponto A e no ponto A', esses dois vetores que eu fiz aparecer aí são as duas velocidades. A velocidade V e a velocidade V' são as tangentes das curvas da trajetória nesses pontos, tá? Beleza? Né? Sempre que a gente está falando de derivada, alguma coisa derivada com relação ao tempo, isso vai ser, então, sempre uma tangente. Tá? Observe o seguinte, né? Juntei essas duas velocidades agora, né? E agora eu vou determinar qual que é o ΔV entre esses dois caras. Tá? Então, vou pegar V menos V' e vamos ver o que vai dar. Tá? O ΔV desses dois caras, percebo que ele está apontando numa direção meio esquisita, quase, né? Então, o V está apontando tangencial à trajetória, é uma coisa que é mais natural a gente pensar e tal. Só que o ΔV, num determinado momento, ele está apontando para uma região, para um lugar meio esquisitão ali, né? Você tem duas posições. Por que eu tenho esse ΔV apontando para uma região tão esquisita, né? Porque, perceba, a velocidade desse camarada, ele está mudando o módulo e a direção dela também, né? Em cada momento, à medida que ele vai seguindo a trajetória, a gente está inclinando esse cara, ele está acompanhando a tangente dessa trajetória, tá? Então, eu sempre vou ter no ΔV instantâneo, a gente sempre vai ter uma componente que vai dizer respeito ao módulo desse vetor, né? O quanto que o módulo da velocidade vai variar, mas eu também vou ter ΔV que vai dar conta dessa mudança de direção instantânea que o vetor está passando num determinado momento. Tá? Então, isso é uma coisa importante, né? Como a gente tem a notação vetorial e a gente pensa nessa variação da velocidade, a gente vai ver variações de velocidade que parecem muito esquisitas, né? Está apontando totalmente fora da trajetória do ΔV, mas o que isso quer dizer? Isso está nos indicando essa mudança de direção em trajetória, de direção em módulo num determinado momento, tá? Isso fica mais claro quando a gente começa a pensar em aceleração, tá? A aceleração, então, de novo, definida da mesma forma como a gente tinha feito antes, né? ΔV pelo ΔT, quando o ΔT tende a zero, ou dV/dt, ou seja, V ponto, ela vai ser responsável por realizar tanto essa mudança de direção quanto a mudança de módulo. Então, se eu pegar instantaneamente, a gente tinha aquele ΔV apontando ali para essa direção meio esquisita, né? A gente pode imaginar que nesse momento, no instante A, o A vai estar passando por uma aceleração meio que alinhado com esse ΔV. A tendência é fazer a velocidade mudar nessa direção ali. Se a aceleração instantânea está agindo naquela direção, no ponto seguinte ele vai estar acompanhando a trajetória com as velocidades adequadas, tá? Então a aceleração vai estar alinhada com essa variação instantânea da velocidade, com esse dV num determinado momento, tá? Lembrando que tudo isso é vetorial, né? Todos os dVzinhos vão ser vetoriais, os ΔVs, a aceleração, tudo é vetorial, tá? Então isso vai ser a formulação geral que a gente vai utilizar para resolver os nossos problemas de agora em diante, tá? Então, só para a gente acabar a aula de hoje, tá? Não vou resolver mais nenhum problema na aula de hoje, mas eu vou explicar o que a gente vai fazer a partir da próxima aula, tá? Daí da próxima aula a gente já começa resolvendo problemas associados a isso, tá? Então, se vocês puderem aguentar aí mais uns 3 minutinhos. Então, uma vez que a gente sabe que tudo tem que ser vetorial, para fazer sentido o movimento no plano, né? A gente precisa incluir um sistema de coordenadas que ajude a gente a resolver esse problema.
Tá? E a escolha do sistema de coordenadas, né, Vinícius e outros colegas aí, isso vai depender do tipo de problema que eu tenho. Vai ter alguns problemas que vai fazer mais sentido eu escolher um sistema de coordenadas polares, vai ter outros problemas que vai fazer mais sentido eu escolher um XY normal, um sistema cartesiano normal, e vai ter ainda outros sistemas de coordenadas que fazem sentido, tá? A gente vai começar vendo o sistema de coordenadas cartesianas, tá? Coordenadas retangulares, né? Uma retangular com relação à outra, né? Existe um ângulo reto entre as duas, ou cartesianas, para estudar o movimento de projéteis, né? Então, eu estou lançando alguma coisa, tem componente de velocidade horizontal e componente vertical, a componente vertical está afetada pela gravidade, a componente horizontal não está afetada por nada, ou um pouquinho pela resistência do ar, como a gente fez o problema ali no começo da aula, tá? Então, a gente vai ver o movimento retilíneo, assim, o sistema de coordenadas retilíneo com x e y faz muito sentido para a gente descrever esse tipo de movimento de projéteis, né? Então, eu estou arremessando alguma coisa, eu quero ver onde esse negócio vai cair. Faz muito sentido eu utilizar x e y separados dessa forma. Só que tem problemas que faz sentido a gente escolher outros tipos de coisas, tá? Um deles é coordenadas polares. Coordenadas polares vão fazer sentido em algumas coisas, tá? E outro tipo de sistemas de coordenadas que talvez vocês não estejam acostumados são sistemas de coordenadas que evoluem ponto a ponto. Então, para cada ponto, a gente vai ter um sistema de coordenada associado. Ao longo da trajetória, eu vou ter uma direção tangencial à trajetória e outra direção normal à trajetória. Tá bom? Isso vai fazer sentido para diversas coisas diferentes, tá? A gente vai falar, inclusive, de coisas que vocês conhecem, tá? Movimento circular uniforme, alguma coisa, uma bolinha que está amarrada numa corda e está girando ao redor de um ponto. Faz sentido a gente pensar nesse sistema de coordenadas normal e tangencial. A gente não fala de aceleração centrípeta, aceleração centrífuga e não sei das quantas. Isso tudo são medidas que estão associadas com esses sistemas que são normais e tangenciais naquele ponto, num determinado ponto. Tá? E depois a gente tem também coordenadas polares, a gente vai falar mais para frente. Tá? Em coordenadas cartesianas, tá, a gente vai utilizar uma expressão vetorial utilizando os vetores unitários que a gente já tinha. Tá? Então, aqueles vetores que a gente tinha visto, o vetor posição, em coordenadas cartesianas, como é que ele é expressado? Ele vai ter uma componente x na direção de y, né? Então, um númerozinho escalar x que multiplica a direção de y. Esse númerozinho pode ser positivo ou negativo, né? Dependendo se ele estiver para um lado ou para o outro. E outro númerozinho y que multiplica na direção de j. A velocidade vai ser a derivada no tempo desse camarada, né? Então, eu vou fazer r ponto, e vai ser o quê, então? X ponto na direção de y e y ponto na direção de j. Eu estou trabalhando no plano por enquanto, Vinícius. Ele vai entrar o K, tá? Beleza? Por enquanto, eu estou fazendo na direção, trabalhando tudo no plano. Depois, a gente vai estender para o K. Tranquilamente, não vai ter nenhum problema, tá? Mas a gente começa no plano. Então, quando a gente está começando no plano, eu vou passar essa derivada no tempo, né? Quando eu derivo esse cara no tempo, eu derivo o vetor posição no tempo, o vetor i não muda no tempo. O i é constante no tempo. E o vetor j é constante no tempo também. Então, na hora que eu derivo ali x, i, y, j, as únicas coisas que variam com o tempo são x e y. E, portanto, o vetor velocidade vai ser x ponto na direção de i e y ponto na direção de j. E a gente vai chamar essas componentes de vx e de vy, tá? Velocidade na direção de x e velocidade na direção de y. Da mesma forma, fazendo a derivada com relação, a segunda derivada com relação ao tempo, né? Então, a derivada da velocidade com relação ao tempo, segunda derivada da posição com relação ao tempo. As acelerações também têm esse mesmo caráter. X ponto ponto vezes i na direção de i e y ponto ponto na direção de j. Ou seja, as componentes x e y nas direções de i e j, respectivamente. Tá? Então, essa é a expressão, utilizando coordenadas cartesianas, essa é a expressão desses vetores. Se eu escolher um outro sistema de coordenadas, eu tenho outras expressões para esses camaradas, né? Acho que vocês estão acostumados a isso. Então, eu só estou relembrando quais são as expressões que a gente utiliza quando a gente tem vetores utilizando os sistemas cartesianos. Tá? Por conta da perpendicularidade entre os eixos, né, os cartesianos, o x é perpendicular ao y, né? Quando a gente tem isso, a gente pode fazer miséria, né? Utilizando tudo que a gente sabe para triângulo retângulo. Então, o que vale dentro de um triângulo retângulo? Soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, as componentes x e y da velocidade, se eu elevar ao quadrado e somar esses caras, eu consigo achar quanto é que é o módulo dessa velocidade, da soma desses caras, da velocidade equivalente desses caras. Tá? Da mesma forma com a aceleração. A x ao quadrado e a y ao quadrado, somados, eu tiro a raiz e eu consigo achar a aceleração. Tá? Eu consigo achar ângulos, eu consigo descrever qual é que é a posição tangente desse cara, eu consigo fazer tudo que eu posso dentro de um triângulo retângulo como esse. Tá? Então, eu tenho uma situação como essa, né? Agora eu tenho x e y ali, orientados. Vetor posição, eu tenho x e y, j, da maneira como eu tinha falado.
O vetor velocidade está denotado ali, e está bem claro quem que são os vetores Vx e Vy. Isso daí eu só desloquei ele para o lado para não ficar muita coisa no mesmo ponto, né? Mas nesse mesmo ponto a gente vai conseguir identificar que existe uma aceleração, por exemplo, apontando nessa direção. Se a aceleração estiver apontando nessa direção, a gente vai ter componentes AX e AJ dessa maneira. AX e AY, desculpa, dessa maneira. Tá bom? Então, esse vai ser o contexto inicial para a gente começar a resolver problemas, tá? E na próxima aula, então, a gente vai começar praticando essas coisas, resolvendo esse problema do Craig. Se vocês já quiserem resolver, né, esse problema está aí. Podem dar o print na tela de vocês ou ver o vídeo depois, tá? E a gente vai, então, fazer esse exemplo do Craig. É um exemplo resolvido no próprio Craig, tá? Então, vocês podem acompanhar já como é que vai começar. A gente vai fazer isso e depois vários outros exercícios para descrever trajetória de projéteis. Beleza, gente? Ficou alguma dúvida? Maravilha. Então, gente, por hoje acho que era só, né? A gente já passou um pouquinho do tempo, bastante do tempo, mas a gente começou bem mais tarde também, né? Eu agradeço a atenção de vocês, eu vou botar o vídeo ali online, e amanhã vamos ver se o Moodle me ajudar, finalmente eu vou ajeitar a página do Moodle da disciplina. Enquanto isso, eu estou passando aqui mesmo pelo Teams, porque não está tendo esses problemas de queda de sistema nem nada, né? Tá bom? Então a gente vai fazer isso, eu vou botar os vídeos lá, o vídeo da aula de hoje lá, e vou botar também os exercícios sugeridos amanhã, tá? Então fiquem ligados que vocês vão receber essas coisas amanhã para a gente praticar as coisas que já vimos. Valeu, gente, para quem está na disciplina ou quem quer acompanhar a disciplina de álgebra linear, hoje não vai ser ao vivo, eu vou postar os vídeos, daí vocês podem acompanhar, eu tenho 2 vídeos que já gravei, vou gravar mais um ainda, e também vai ter uma listazinha de exercícios. Se vocês querem saber, a gente está, por enquanto, falando sobre vetores e fazendo a transição de anotação de vetores para matrizes e a interpretação matricial dos sistemas lineares, por exemplo. Tá? Então, estamos bem no comecinho ainda ali, começando a pegar o jeito da coisa. Muito obrigado, gente. Falou! Falou, professor. Obrigado aí, viu? Valeu, Vinícius. Até mais. Até lá, Falou, Wesley. Vitor. Boa noite pro senhor. Boa noite. Falou, Wesley. Uma pergunta. Esses vídeos de GA, você vai colocar o link no Teams? Eu acho que eu já botei na da aula passada. Não, o de hoje eu tô falando. Vou botar no Teams, sim. Sim. É porque quem é ouvinte não tem acesso ao Moodle. Entendi. Mas eu posso botar você no Moodle também enquanto ouvinte, tá? Não tem problema. Mas eu vou botar no Teams, sim. Tá no Teams. Bom. Se você olhar na página da disciplina, mesma que vocês tinham no semestre passado, eu já tenho vídeos novos lá. Tá bom, obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Falou.